Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma resolução comentada do LetCube. Bom, no LetCube eu vou acabar utilizando muitos conceitos que eu utilizei no Constrained Cube. A única coisa é que a limitação do Constrained Cube, como eu tinha mostrado no vídeo anterior, são esses centros, né, que limitam o movimento dele para um lado ou para o outro. No LetCube, o que limita o movimento são essas flechas. Ou seja, ele tem flechas que estão no sentido horário, ou seja, você consegue girar uma face onde tem uma flecha dessas no sentido horário, certo? Só que não consegue girar no sentido anti-horário. Bom, no primeiro momento isso pode parecer fácil. Ao invés de fazer, por exemplo, um R', você faz 3R. Só que ele também tem flechas que vão no sentido anti-horário. Ou seja, é fácil onde tem essas flechas, você consegue girar apenas no sentido anti-horário, certo? Você não consegue girar no sentido horário. O que isso vai causar no cubo? Se você tiver uma face onde tenha flechas no sentido horário e outras no sentido anti-horário, toda aquela camada vai estar travada. Então nós temos que lidar com isso na resolução. Bom, então, começar a embaralhar ele. Bom, o método que eu vou mostrar nesse vídeo, ele é similar ao que eu utilizei a primeira vez que eu resolvi o LetCube, porém com algumas modificações. Então ele vai ficar muito similar ao que o Super Antônio Vivaldi mostra nos vídeos dele. A primeira vez que eu fiz foi bem diferente, mas eu acabei demorando muito mais tempo, principalmente na parte onde eu faço meio que um F2L, em que eu estava fazendo todo o cubo de uma só vez, né? E eu não seguia muito bem o método, ia na tentativa e erro. Então eu demorei muito tempo para conseguir resolver. Mas bom, aqui o cubo está embaralhado. Então, qual vai ser a ideia? Assim como no Constrained Cube, a gente tem que preparar o cubo de uma maneira que a gente consiga ter maior facilidade de movimento, permitindo uma maior quantidade de algoritmos para ser executado no cubo. Então, nele eu vou acabar fazendo também uma cruz, só que essa cruz ela vai ser um pouco diferente. Por exemplo, eu vou fazer de volta na face verde, que é o que eu faço, é a minha cruz principal. Só que eu não vou fazer exatamente uma cruz verde, ela vai ser uma cruz verde misturado com amarelo. O porquê isso? Por exemplo, as peças verdes que tem a flecha preta, que gira só no sentido anti-horário, é essa daqui, que é a verde com preta, e também a verde com branca, certo? Então eu vou tentar isolar essas duas flechas, mas também, se você observar aqui está o preto e aqui está o branco. Então eu vou colocar as duas peças aqui. Seria interessante também, desculpa, não vai ser com amarelo, vai ser com branco que eu vou fazer essa cruz. Então, se eu fizer um offset das duas camadas, em cima e embaixo, de maneira que eu resolvo o cubo desta maneira, o que vai acontecer? Eu vou ter flechas no sentido anti-horário aqui e flechas no sentido anti-horário aqui. Como tem um total de 6 flechas no sentido anti-horário, eu já vou ter limitado 4 delas a apenas uma camada. Então isso vai fazer com que eu tenha muitas outras camadas livres para serem movimentadas. E logo após eu ainda consigo isolar as outras duas restantes em uma outra camada. Então, a partir daquele momento, eu consigo aplicar vários algoritmos, porque não vai ter mais as travas do cubo. Então, a parte mais difícil é o início desse puzzle. Então, vamos começar, né? Então, eu tenho que colocar essa peça aqui, só que aqui eu não consigo girar por causa desta flecha. E essa camada aqui eu também não consigo girar por causa que tem duas flechas diferentes. Então, vou movimentar aqui uma vez. Vamos deixar assim. Aqui eu consigo mover agora. E pronto, deixei livre e sem querer eu acabei já alinhando esta daqui também. Então tem essas aqui. Essa aqui eu consigo já subir.
E essa aqui eu não consigo subir por causa dessa flecha aqui. Então eu tenho que tentar retirar ela daqui. E um jeito é sempre colocar uma peça que tem uma flecha nesse lado, que daí no outro lado sempre vai estar vazio. E agora eu consigo subir. Então eu já tenho essas duas flechas aqui. Agora eu vou ter que fazer o que eu tinha mostrado nesse cubo. Então eu vou resolver essa camada como se eu tivesse girado. Então eu posso colocar as duas peças aqui e girar elas para cima, né? Então essa daqui, por exemplo, já é amarelo com a branca, ela vai ficar aqui. Aqui. E agora eu preciso... tive sorte, ela já está aqui. Bom, na minha última tentativa de gravar esse vídeo, eu não tive sorte com a última peça. E eu acho que eu fiquei uns 10 minutos para conseguir colocar a última peça. Então, essa parte pode ter parecido fácil no vídeo, mas eu tive sorte. Essa é realmente a parte que você vai mais ter trabalho para conseguir resolver. Bom, continuando agora. O próximo passo é eu conseguir isolar as outras duas flechas pretas, né? Como eu falei, são 6, 4 já estão isoladas aqui. As outras duas, elas estão na face amarela. Então, uma delas é esta aqui, que é amarelo com azul, e a outra é amarelo com verde. Então, como eu fiz um offset aqui, eu girei no sentido horário, o branco foi para baixo, então o azul vai para cá, então essa peça ela já está no lugar correto. E a outra que eu vou colocar aqui vai ser essa daqui, que é amarelo com verde. Então eu tenho que conseguir colocar essa peça nesta posição, orientada corretamente. Então, o primeiro passo seria tirar ela daqui, né, desse lugar. Posso tirar... Eu não posso girar aqui. Por que eu queria girar dessa maneira? Para eu não ter a flecha em cima, como eu vi que já tem 3 no sentido horário aqui. Mas isso não vai ser possível porque aqui está travado. Então, bom, aqui ele está livre para se movimentar. Só que tem essas daqui em cima. Então eu posso tentar colocar peças em cima que não vão me atrapalhar no movimento. Posso colocar essa daqui. Então agora eu só tenho mais duas. Eu posso colocar também essa daqui, se isso daqui estivesse livre. Bom, se eu girar aqui uma vez, essa camada está livre para girar. Então, posso tentar colocar essa camada, essa daqui em cima. Substituir com essa daqui. Volto aqui. E agora volto aqui. Então, agora eu posso até colocar essa peça aqui na camada de cima. Então, giro 3 vezes aqui. Pronto, então tenho ela aqui na camada de cima. Aqui tá travado, mas eu consigo facilmente liberar ela movimentando aqui do lado. Então, agora tenho... isso vai ser um pouco complicado. Por exemplo, se eu fosse fazer uma inserção normal, o que aconteceria? Mesmo que liberasse essa peça, a hora que eu subisse com essa peça, o branco estaria em cima e iria travar com essa peça aqui. Então eu poderia tentar fazer algum tipo de sledgehammer, só que está travado por causa dessa peça aqui. Então o que eu poderia fazer é tentar colocar essa peça nessa posição. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Então, aqui. Então, aqui. Agora eu consigo fazer esse movimento. Este. 1, 2, 3. Ó, aqui eu não consigo voltar por causa dessa peça aqui. Vamos ver o que eu posso fazer nesse caso. Se eu voltar assim, tenho que apenas voltar essa peça aqui. Então, acontecer essa peça aqui que é o problema. Então, se eu colocar essa peça no lugar, na posição dela, pronto. Então, consegui colocar essas duas peças aqui. A cruz continua aqui embaixo,
certo? Então, o que eu fiz aqui foi apenas desviar a flecha, né? Então, eu substituí aquela peça que estava aqui por uma que tivesse a flecha na outra orientação. Então, consegui isolar aqui. Então, o que aconteceu? Com isso, eu consegui liberar o movimento de todas as faces do cubo. Então, estão todas as pretas aqui e aqui. E as brancas estão espalhadas pelo resto do cubo. Ou seja, todas as camadas estão livres para serem movimentadas. E, dependendo dos movimentos que eu aplicar, eu consigo sempre manter essas flechas pretas em posições determinadas que não vão atrapalhar a execução dos algoritmos. Então, o próximo passo que eu faço é colocar essas peças aqui, certo? Só que você não quer mais tirar essas peças da posição, né? Porque já dá trabalho para colocar. Então, imagine inserir um corner, ou uma quina, aqui embaixo, tirando essas do lugar. Vai ser muito trabalhoso. Então, o que você pode fazer é utilizar a keyhole. Ou seja, colocar essas peças aqui para trás, trocar elas atrás no cubo, e depois girar embaixo, voltar e consertar esses dois pares. Então, aqui tem que ficar aqui, já é essa peça, eu só tenho que alterar a orientação dela para o branco ficar embaixo. E aqui seria a branca, amarela e verde, que está aqui em cima, branco, amarelo e verde. Então, como ela não está aqui embaixo, eu não preciso tirar previamente e colocar na camada de cima. Então, vou movimentar aqui embaixo. Então, aqui era que estava aqui, ou seja, é a branca, amarela e verde. Então, que é essa daqui. O branco para baixo. Então, seria só inserir ela dessa maneira. Como não tem nenhuma flecha aqui, seria só voltar. Agora eu tenho que girar essa peça aqui, com o branco para baixo. Então, posso fazer isso. E inserir. Coloquei, jogo lá para trás. Agora eu tenho esse bloco aqui formado. E agora eu vou começar a fazer os pares aqui. Como eu tenho já quase todos os movimentos liberados, dá até para aplicar um F2L. Então, vamos ver aqui. Essa peça aqui vai ser o amarelo, o branco estava aqui. Joguei ele aqui para baixo, então o verde seria aqui. Como o verde está aqui, então vamos fazer esse daqui, que seria o azul, né? O azul deveria descer. Então aqui seria o corner, vermelho, branco e azul. O vermelho, branco e azul é esse daqui de trás. O branco vai para baixo, então é só fazer isso daqui, juntei o par. Agora é só inserir. Agora, aqui é o com verde, né? Então é o branco, vermelho e verde. Branco, vermelho e verde são essas duas peças aqui. Então, agora só pronto. Então agora eu tenho o que seriam as duas primeiras camadas já resolvidas. Agora eu tenho que terminar aqui em cima. Bom, aqui em cima eu vou utilizar os mesmos algoritmos que eu utilizei no Constrained Cube. Ou seja, usar o F, R, U, R', U', F' para fazer a orientação dos edges. Utilizar o Soon para fazer a permutação dos edges. E depois utilizar aqueles dois comutadores para trocar as peças de lugar e orientar elas. Então, quase a gente precisa orientar aqui. Bom, aqui em cima a gente vai ter que ter uma barra azul, né? Como já tem azul aqui, um azul aqui em cima, o próximo, este azul, tem que ser orientado. Então, como já tem uma orientada e uma desorientada, eu preciso achar mais uma desorientada. Como tem todos os vermelhos aqui, o vermelho não pode estar em cima, ele tem que estar embaixo. Então, a gente já sabe que essas duas estão orientadas e essas duas desorientadas. Bom, como eu vou ter que fazer um R, eu não quero que eu suba nenhuma peça preta aqui para cima. Então, as flechas brancas têm que estar para frente para que as brancas subam, certo?
e não seria aconselhado girar aqui, porque ele vai inserir uma preta nessa região aqui, o que pode travar algum movimento. Então, para execução, eu sempre uso as flechas brancas na frente. Então, como são essas duas, eu vou girar aqui. Então, aqui. Então, todos os movimentos que eram anti-horários, eu tive que aplicar duas vezes, no sentido, 3 vezes no sentido horário. Bom, agora, para fazer a permutação deles, preciso achar duas que estão coerentes entre si. Então, se essa daqui estiver aqui, essa peça não está coerente com esta, certo? Porém, se eu tiver essas daqui, essas duas estão coerentes uma com a outra. Então, eu jogo elas nessa posição aqui, como elas vão girar no sentido horário, elas vão manter coerentes entre si e deixar corretas essas duas. Então, para aplicar o zoom é a mesma ideia. Como eu vou ter que fazer um R primeiro, eu quero que suba uma flecha branca para cima. Então aqui. Bom, aqui eu tive um caso com sorte, que essas peças elas já estão orientadas, já estão permutadas corretamente. Então só vou mostrar no cubo o que você faria para girar as peças. Então, se eu tivesse que girar as peças, eu iria utilizar o mesmo algoritmo do Constrained Cube, certo? Para fazer o ciclo. Você pode fazer no sentido horário ou anti-horário. E você iria aplicar ele com as flechas pretas na frente. O porquê isso? Porque você vai fazer, o primeiro movimento que você faz é um R anti-horário, certo? Então você faz um R anti-horário, faz isso. Ou, se você for fazer no sentido anti-horário, você faria isso, né? Que seria apenas o algoritmo inverso. Então, em todos eles, o primeiro que iria fazer com que subisse alguma flecha daqui de trás ou da frente seria um L horário ou um R anti-horário. Ou seja, você quer que suba uma flecha branca em cima. Para isso, essas duas peças têm que estar aqui atrás. Correto? Então, e agora eu preciso apenas orientar essas duas. Para orientar elas, eu vou utilizar aquele algoritmo que eu executava 3 vezes aqui embaixo, o movimento. Esse aqui. Se vocês quiserem que eu escreva embaixo na descrição do vídeo os algoritmos que eu utilizo, é só pedir. Eu não estou fazendo isso porque é mais uma resolução comentada do que um tutorial, que eu não vejo... Primeiro, eu não vejo necessidade de colocar os algoritmos. E, enfim, aqui eu vou fazer a mesma análise para onde eu tenho que deixar essas flechas, né? Então, aqui, o primeiro movimento que eu faço é para baixo, certo? Só que em cima eu vou fazer só o movimento no final, né? Então, como no final a camada de cima ela vai manter igual, por ser um comutador, eu não preciso me preocupar com o que vai subir. Nesse caso, eu preciso me preocupar com o que vai descer. Como embaixo eu tenho tudo flechas pretas, eu vou descer uma flecha que vai estar aqui, nessa posição. Então eu vou querer que desça uma flecha preta. Então para isso, eu deixo as flechas pretas na frente. Então agora, vou orientar essa peça, depois eu giro o cubo para orientar esta peça. Então, fiz uma vez, ainda não está orientado. Agora está orientado. Agora eu vou colocar essa peça aqui. Executo mais uma vez. Agora eu volto aqui. E agora a única coisa que resta é consertar as camadas. E está resolvido o latch key. Bom, nessa resolução eu tive sorte em
Em alguns casos, eu não precisei permutar os corners e tive muita sorte na hora de fazer a pseudo-cruz embaixo. Mas todas as ideias necessárias para resolver o Latch Cube foram pelo menos comentadas. O único caso que eu não mostrei foi na permutação, mas é o mesmo caso com o Stranded Cube. A única coisa é que você tem que cuidar para subir uma flecha branca para cima. Então, o interessante dessa resolução para esse puzzle é que você tem que se preocupar em isolar as flechas, né? Nesse caso eu fiz com as flechas pretas, mas também é possível fazer com as brancas, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer uma cruz no vermelho, e para isso eu desceria essas duas aqui. Assim como posso fazer no azul e descer as pretas, ou nas pretas e descer as vermelhas. Né? Então dá para aplicar essa mesma ideia em qualquer lugar do cubo. Ou seja, você pode analisar o puzzle e ver o que está mais fácil para fazer naquele momento, porque você não tem que se preocupar com look ahead ou coisas do tipo que você se preocuparia em speed solving. Bom, essa foi a resolução comentada do Latch Cube. É um dos puzzles que eu considero mais complicados da minha coleção, e também é um dos que eu gosto de resolver, e realmente pode ser frustrante o começo da resolução dele. Então, a parte difícil realmente é iniciar, é fazer aquela cruz. Nesse eu tive muita sorte, mas assim como comentei, na outra vez que eu tentei gravar, eu demorei uns 10 minutos para conseguir terminar a cruz, que realmente é a parte mais difícil que tem. Fazer a cruz e isolar as duas primeiras outras flechas. Então, bom, essa foi a resolução comentada do Latch Cube. Os próximos vídeos que eu vou fazer vão ser de Shape Mods e Super Cubes, que de certa maneira são equivalentes. Então, provavelmente eu vou demonstrar alguns algoritmos que eu uso para Super Cubes comuns, mostrar a resolução de Shape Mods, que vai ser o Fisher Cube, o Crazy Fisher Cube, se eu não estou enganado, da Moio, e por último o Ghost Cube. E depois eu vou mostrar como resolver um Super Cube, um 4x4 Super Cube, certo? Então, muito obrigado, até a próxima.